A corrida dos Jogos Olímpicos já aconteceu e está rolando há muito tempo. A gente vai trazer para vocês aqui os atletas que já estão classificados com índices para Paris 2024. E aí, seus Corrida na Veia, Éder Mota aqui. É um vídeo um pouco diferente do nosso usual, que a gente vai falar um pouco sobre as provas de atletismo dos Jogos Olímpicos. Comentamos sobre os atletas do Quênia que foram convocados para a maratona, e agora vocês vão saber um pouco sobre os atletas do Brasil que estão classificados por índice. Mas você tem que entender um pouco da diferença. No atletismo, diferente das provas coletivas, os atletas conseguem obter índice para os Jogos Olímpicos através de uma data X de abertura e de fechamento, tanto para as provas de pista quanto para as provas de rua. Marcha atlética, 10 mil, 5 mil e maratona tem uma data diferente de obtenção de índices para as provas como arremesso do peso, 100 metros, salto em altura e as outras provas que compõem o circuito olímpico. A gente vai trazer para vocês aqui os atletas que já estão com índice através das marcas, que são os índices ali mínimo exigido pela World Athletics para que o atleta consiga representar o seu país nos Jogos Olímpicos. Mas põe aqui embaixo, tem algum atleta que você já sabe que está com índice que você vai torcer? Se você quiser a continuação desse vídeo, comenta aqui também que a gente vai trazer os atletas de outras provas. Hoje a gente vai comentar sobre os atletas de pista e provas de rua. Para você entender, antes da gente falar dos atletas, vamos categorizar aqui o selinho Corrida na Veia. Começando com o P de participação. Não é só porque o atleta está com participação que não é grandioso a sua participação dentro dos Jogos Olímpicos. Mas a gente entende que às vezes é um atleta novato ou que realmente é uma prova muito complicada, então a gente vai dar um selinho de P de participação. CF, classifica para a final. A gente vai colocar esse selo nos atletas que a gente entende que tem chance de classificar para a final. Brigar por medalha já é mais complicado. O TC, o que é o atleta TC aqui na nossa categoria do Corrida na Veia? Tem chance. Então a gente já entende que ele está classificado para a final pela marca que ele tem e ele tem chance caso os seus concorrentes principais, são os líderes mundiais e outros atletas recordistas, deem uma vacilada. Então ele tem chance de medalha e você vai entender quem são esses atletas. E o BM, que é o briga por medalhas. Esses são os atletas que vão brigar por ouro, prata e bronze. E acredite, o Brasil tem muitos atletas nessa categoria BM. Mas antes que você me cornete, a gente tem que ser realista em muitos dos pontos. E lembrando, essa é a minha visão sobre esses atletas que eu acompanho há um bom tempo. Ainda mais pista. Já abrindo o vídeo com o revezamento 4x400 metros masculino. Revezamento esse que conseguiu o índice no Mundial de Revezamento. O revezamento 4x400 metros do Brasil, que foi composto por Lucas Carvalho, Lucas Vilar, Matheus Lima e Vitor Hugo, conseguiu o índice ali justamente no Mundial de Revezamento na repescagem. Infelizmente, o revezamento 4x100 masculino, 4x100 feminino, 4x4 masculino e 4x4 misto não conseguiu os índices exigidos e também não conseguiu uma colocação dentro do Mundial de Revezamento que os colocassem dentro dos Jogos Olímpicos. Então a gente coloca a categoria de TC, nossa medalhinha TC do Corrida na Veia, que tem chance. O revezamento 4x4 é uma prova muito complicada, tem Estados Unidos, tem Holanda, tem Bélgica, tem Jamaica. Então os brasileiros vão ter que correr uma marca extraordinária, possivelmente correr o recorde sul-americano para brigar por uma medalha. Por isso que a gente coloca tem chance. Visto que muitos atletas dos outros países acabam queimando no revezamento 4x4. Esse aqui não tem como não colocar como briga por medalha. Alisson dos Santos, nosso malvadão Pio. Em 2022, em Oregon, ele foi campeão mundial da prova dos 400 metros com barreira. O Alisson tem índice para os 400 metros livres e 400 metros com barreira. Na minha opinião, o atleta vai brigar só pelo 400 metros com barreira, visto que o 400 metros livre acaba batendo com a seletiva do 400 metros com barreira e aí ele tem que fazer uma escolha. Pode ser que o Alisson apareça no revezamento? Pode ser, mas creio que ele vai focar ali literalmente na sua prova individual. Caio Bonfim briga por medalha. E por que o Caio Bonfim briga por medalha? Ele foi medalhista de bronze no Mundial de Atletismo de 2023 em Budapeste e esse ano na Polônia ele cravou a marca de 1 hora 19 minutos nos 20 quilômetros marchando, amigão. Marchando, não é correndo não. Comenta aí, você consegue fazer essa marca correndo 1,19 nos 20 km? Se o Caio corre 20, o Daniel Nascimento corre a maratona. Daniel Nascimento, nosso Danielzinho, recebe o nosso título de TC, tem chance, porque a maratona é muito complicada. Por mais que ele tenha estabelecido o recorde sul-americano, que pertencia a Ronaldo da Costa desde 1998, com 2 horas e 4 minutos, o Daniel tem ali um time fantástico do Quênia para tentar bater, da Etiópia para tentar vencer e o pessoal de Uganda também, que é duro na queda. Então o Danielzinho é um atleta experiente. Na maratona de Tóquio acompanhou o Kipchoge, mas ele tem chance sim de medalha, caso, que nem a gente comentou aqui, um desses favoritos vacile na maratona, que a gente sabe, a maratona é muito complicada. Se o Caio Bonfim a gente colocou como briga por medalha, a Érica Senna, nossa outra marchadora, recebe nosso selinho de TC, tem chance.
A marcha atlética é uma prova muito dura no masculino. No feminino, é dominada inteiramente por chinesas e japonesas. Então a Erika Senna, ela tem que desempenhar uma boa marcha atlética e torcer para que as suas concorrentes não consigam marchar tão bem quanto ela nos Jogos Olímpicos de Paris. Tem chance? Tem, mas é uma prova muito dura, como a gente explicou na prova do Caio Bonfim. E agora são dois atletas da velocidade, Eric Cardoso e Felipe Bardi. Ambos os atletas são atletas do SESI. SESI é a indústria de atletas que a gente chama no atletismo. E ambos são treinados pelo professor Darcy. O Eric Cardoso, por mais que ele tenha estabelecido a marca mais rápida de um brasileiro, o primeiro na verdade, depois do Felipe Bardi veio e quebrou esse recorde, ele correu 9,97 no Sul-Americano de Atletismo. Mas os 100 metros é uma prova muito complicada, dominada por Estados Unidos, Jamaica. Temos agora os atletas da Grã-Bretanha correndo abaixo de 10 segundos, por isso a gente foi em P de participação. Felipe Bardi já participou dos Jogos Olímpicos no revezamento 4 por 100. É mais complicado correr um individual, mas o Felipe tem mais potencial ainda porque é um atleta muito casca-grossa. Ele é mais velho que o Eric e tem mais vivência de prova que o Eric Cardoso. Mas vale salientar também, os atletas eles têm altas chances de ir para uma final dos 100 metros, mas medalhar na final, eles têm que correr uma marca que nunca correram na vida, que possivelmente é na casa de 9,80, 9,85, o que nenhum brasileiro ou atleta sul-americano conseguiu fazer isso na história. Temos dois atletas com índice, mas vamos começar pelo atleta que tem o índice da prova em si, que é só os 400 metros. Lucas Carvalho. Lucas Carvalho é um atleta que já esteve em inúmeras competições mundiais, Londres 2017, Oregon 2022, então é um atleta casca grossa, ele tem chance de classificar para a final, então ele recebe nosso selo aqui de CF, classifica para a final. Mas o porquê o Lucas tem chance de classificar para a final e não brigar por medalha? A gente viu o Brasil meio que parar no tempo nos 400 metros rasos e muitos outros países sul-americanos, como a Colômbia por si só com o Anthony Zambrano, estabeleceu um novo recorde sul-americano que pertencia a Sanderley Parrella desde 1999. O recorde brasileiro ainda pertence ao Sanderley Parrella de 44 segundos e 29 centésimos. E até hoje nenhum atleta conseguiu quebrar essa marca. Mas o Lucas tem total chance de avançar para a final dos 400 porque conseguiu engatar bons resultados e conseguiu manter uma média interessante nos 400. A briga por medalha na casa dos 43 segundos possivelmente. Vamos agora para as provas de barreiras. Começando 110 metros com barreira, Eduardo de Deus. O atleta igualou o recorde sul-americano dos 60 metros com barreiras. Mas tá, que isso tem a ver com 110? Tem a ver que toda vez que um atleta brasileiro iguala um recorde sul-americano da distância mais curta, que é a prova indoor, ele tem altas chances de quebrar o recorde outdoor, que no caso é o dos 110 metros com barreiras, que pertence ao Rafael, outro atleta que também tem índice. A diferença do Eduardo para o Rafael está mínima hoje. Ambos têm chance de classificar para a final. Eu ponho mais chance no Rafael por estar ali mais vivenciado em provas internacionais. Os dois atletas têm índice na prova dos 110 metros com barreiras, e a gente coloca os dois ali como CF, classifica para a final. Na marcha atlética ainda temos Viviane Lira na prova dos 20 km marcha atlética. Se classificou para Paris 2024 porque terminou em 8º lugar no Mundial de Budapeste de 2023. Então a atleta vai ali para sua segunda participação em Jogos Olímpicos, para ganhar vivência. Novamente, que nem a gente pontuou no Caio e na Erika, a marcha atlética é uma prova muito forte e que vem tendo dominância dos japoneses, chineses e alguns atletas europeus. Então Espanha, pessoal da Itália estão marchando muito bem. A Viviane tem uma vida difícil na marcha, lembrando que ela tem a Erika para concorrer e as chinesas e as japonesas também. Também com índice nos 400 metros e 400 metros com barreiras como o Alisson dos Santos, temos Matheus Lima. Vale destacar também que o Matheus ele tem índice dentro do revezamento, porque ele correu a última perna do revezamento 4 por 400 metros no Mundial de Revezamento agora em Bahamas. O atleta tem uma vida difícil, porque ele tem índice nos 400 metros com barreira, índice nos 400 metros livres e vai compor o revezamento. Então é praticamente impossível ele fazer essas 3 provas seguidas. Dentro dos Jogos Olímpicos, a gente vai ter um calendário muito curto de uma semana. Ah, mas Éder, uma semana é muita coisa. Não. Pode ser que o Matheus tenha que correr a eliminatória dos 400, depois 400 com barreira, semifinal. Então é uma vida muito longa de um atleta numa competição que ele vai se desgastar bastante. Assim como o Alisson, ele vai ali preferir escolher possivelmente os 400 metros livres. Mas por quê? Dentro dos 400 metros com barreira, ele vai ter um concorrente muito forte. Alisson dos Santos, Ryan Benjamin e Karsten Warholm, que é o atleta norueguês. Então, se eu já tenho 3 atletas que são possivelmente medalhas e que estabeleceram as 3 melhores marcas do mundo na prova, é muito difícil entender ou achar que eu vou conseguir ganhar uma medalha nessa prova. Logo, o Matheus pode optar para os 400 metros rasos e o revezamento. Então a gente coloca ele como CF, classifica para a final, entendendo que é a primeira prova dele olímpica. Por mais que ele tenha medalhado no Pan-Americano,
uma Olimpíada é completamente diferente. Depois de eu passar aqui essa lista vasta dos atletas de pista, eu quero que você comente aqui embaixo. Você acha que os atletas brasileiros têm chance? O que eu falei aqui foi só baboseira ou você classificaria de outra forma? Ah, e põe aqui, se você quer que a gente também traga os outros atletas de outras provas sem ser as de pista e os atletas que também vão se classificar por pontuação, como eu expliquei no começo do vídeo. Lembrando novamente, é minha opinião, como eu já analiso esses atletas há muito tempo, estou trazendo para vocês aqui no canal Corrida na Veia e eu quero ouvir a sua opinião também, eu quero saber se eu vou pagar com a minha língua com o que você vai colocar aqui embaixo.